a intimidade do casal acaba tornando o maior inimigo da vida conjugal. Porque quanto mais íntimos nos tornamos, digo, tempo de convívio, menos a gente se importa com palavras que falamos, com gesto, o tom de voz, né, a atitude que temos quando outras pessoas estão perto, porque uma coisa eu vou te falar, a gente tem que vigiar, né, não? Uma coisa é como eu falo com meu marido quando está eu e ele, e outra coisa é como eu falo com meu marido quando está eu e ele e outras pessoas, gente. E mesmo que ele fale, né, ele tem que vigiar como ele fala comigo. Mas a intimidade, às vezes a gente esquece que a gente não está, né, na intimidade do casal, digo só os dois. E aí a gente fala palavras que muitas vezes o cônjuge não compreende, não entende, principalmente mulher. Mulher, gente, olha aqui, mulher, eh, ela é tipo assim, terra fértil, sabe? Mulher, quando o marido, quando ele lança uma palavra, ele pode saber disso, essa palavra ela vai brotar. Ele esquece, ela não, né. Tô falando que eu sei o que eu tô falando aqui. Para o marido é muito fácil esquecer, de repente, de uma palavra que ofendeu. É fácil. Por quê? Porque, ele falou, ele nem lembra que falou, mas ela não. Você sabia que mulher tem ventre, né? O ventre aonde a mulher ela gera, né, uma criança. E é interessante, né, que o homem ele é totalmente, eh, ele tem uma participação nisso que é tremenda. Tipo assim, sem o homem, a mulher não pode gerar. Ela tem o ventre, mas ela não pode gerar sem o homem. É necessário os 2. Aí eu estou falando de casamento e tal, né, projeto de Deus. Mas olha só, o que o homem esquece é isso, a mulher é vento. Então, ó, deixa eu falar isso aqui para você, homem que está aqui comigo hoje, assistindo esse vídeo. Ó, escuta isso aqui, tudo aquilo que você falar é uma semente que tu lança, e aí tu esquece. Mas quando aquela palavra cai no coração da sua esposa, ih, vai chegar o momento que ela vai trazer de volta aquela situação. Então eu falo assim, gente, que não é fácil, por isso eu casamento é projeto de Deus, sim, e a gente tem que pedir sabedoria para Deus, porque Ele projetou. Eu vou te falar, o tempo de namoro é tão bom, né, tão bom, porque assim, ai, a gente passeia, a gente, ai, fica um tempo junto, depois cada um vai para sua casa. Pelo menos no meu tempo era assim, tá? Cada um vai para sua casa. E mesmo se tem uma discussão, se briga, pode até ficar alguns dias sem se falar, mas volta. E sabe aquela história? Quando volta a se falar, é tão bom, né? Tá com saudade um do outro, porque ficou longe. Agora me fala, depois que tu casa, depois de casar, você vai para onde? Ah, vai para onde? Discutiu, ouviu uma palavra, né, aí não, eu sei que tem uns que dizem assim: "Não, vou para casa da minha mãe", tem mulher que diz assim. Qualquer dia eu vou falar sobre isso aqui, né, que os pais, por conta de discussão, tô falando discussão, coisa, eh, comum no casamento, não deveria aceitar filho. Minha mãe falava assim, ó, olha o que que minha mãe falava comigo: "Ruim com ele, pior é sem ele". Olha gente, isso é minha mãe que falava, tá. Mas, eu entendo assim, que a minha mãe acho que ela pensava assim: que vou arrumar agora para mim agora? Imagina minha filha voltando agora com 2 filhos ainda, que a gente nunca volta sozinho, né. Enfim, mas gente, como a gente precisa pedir sabedoria para Deus, sabe. De repente você está aqui, está passando por dificuldade aí no teu casamento, pede sabedoria para Deus, vai, porque Deus quem ele, sabe, planejou o casamento. E às vezes a mulher, ela fica aí esperando tanto uma palavra, um carinho. Ó, sabe, quando o marido, quando ele levanta a voz para a mulher, geralmente é assim.
a mulher chora, não é? Quando você, marido que está aqui, quando você grita com a sua mulher, provavelmente ela chora. Eu sei que tem umas que grita mais alto ainda, mas na maioria das vezes, a mulher, porque ela é mais frágil que o homem, o tom de voz, nossa, machuca tanto a mulher, sabe, machuca, porque ela se sente agredida. E eu estou falando agredida só o barulho, só o volume da voz. Então, é difícil para o homem, né, o homem compreender isso. E muitas vezes, quando ele está falando alto, no fundo, ele não tem a intenção de agredir. Na verdade, ele quer se impor. É por isso que mulher precisa, falando de vida conjugal, precisa trabalhar isso, que é respeitar o homem, sabe? Homem gosta de respeito, ser respeitado, né? É por isso que tem muitos homens que gritam, sabe? E quando eles gritam, eles machucam as suas esposas. Você que está vivendo, você que tem aí o seu cônjuge, se tiver muito difícil, porque difícil é, tá? Ele vai falar: "É fácil. Ai, Euridice, você fala isso". Não, gente, é difícil, inclusive para mim. Aliás, a Bíblia vai falar, gente, que casamento, gente, ó, quantas famílias que não, a Bíblia mostra, não era, sabe, tudo certinho, sabe. Nossa, muitas famílias. A Bíblia fala de casamento. E sim, tem os perrengue, sabe. Eu tô aqui falando: "Ai, que o meu casamento é", nada disso, gente. Tô aqui dizendo que, para que a gente permaneça, a gente tem que pedir sabedoria para Deus, pedir ajuda para Deus, porque senão a gente não suporta, a gente não suporta. Porque quando a gente namorava era uma coisa, né. Os casados que estão aqui, deixa aqui o comentário. Quando a gente namorava era uma coisa maravilhosa. Por isso que casamos, né. Mas depois de algum tempo, a gente fica tão íntimo, que muitas vezes a gente perde o respeito um pelo outro, e aí é que vem aquela história, sabe? "Ai, eu não sinto mais nada por ele, eu não sinto mais nada por ela", porque casamento é uma questão de cultivo, né, a gente tem que cultivar, sabe, trabalhar, fazer a nossa parte. Então, eu estou aqui e para dizer isso para você: casamento não é fácil. É solteiro? Não pensa que vai casar e vai ser facinho. Não, não é. Mas casamento, viver bem, viver a vida conjugal é possível. E por que que você diz, Euridice, que é possível? Eu digo isso porque casamento é projeto de Deus. E se Deus projetou, Ele é poderoso para nos direcionar. Você não sabe o que fazer no seu casamento? Tá difícil? Tá muito difícil? Pergunta para Deus. E Deus, eu tenho certeza que Ele vai te responder e vai te direcionar. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.